temos a oportunidade de viajar no tempo, onde nos relembramos de memórias preciosas do nosso passado e histórias da nossa infância. Passadas em casa e no campo, que marcarem as nossas tradições, as nossas vidas e agora ganharem coragem e movimento. Preparem-se para a ser esperados, enquanto mergulhamos juntos neste passeio pela memória. Minha mãe ficou contente para cozer o pão da festa. Então vai ter teu. Ué. O meu pai fazia o forno, a minha mãe tendia o pão, e o fazia os guerreiros, para a tradição, agora pode cantar a vida do coração. Vou cantar para ser alegre, que a tristeza não faz bem, que a tristeza não faz bem. Meninas e meninos, vocês lembram-se que naquele tempo a gente brincava, mas brincava-se muito, até amanhecer. Lembram-se? Menina, já para dentro. Olha, pois a minha mãe já só bastava abanar o chinelo e eu avançava. Madezita, vem, também era assim. Pegava no chinelo, a minha mãe. Vocês sabem que ela tinha assim do ar? Vocês sabem que antigamente a gente lavava nossos pezinhos com uma banheira, com água fria, com sabãozinho azul. Esse tinha casas bem modernas, era tipo uma panela. Olha, um dia fui no tempo, que a gente pôs uma panela, ouro de ferro, lenha para dentro, e toca aquecer a água, destemperar com água fria, toca tomar banho. Era uma banheira. Cada loja. A água não havia casa de banho, nem havia era no terceiro mundo. Pegadas com um sabão azul que até não pescava a alma. Cheirava, não acabava de Meninas, ias na escola, os quadros e as Meninas, se vocês soubessem que o meu primo ia ter de escola, mas é aqui de escola. Havia umas coisas não me dava nos meus irmãos, era mais para a escola. Eu ouvia mal e ela pegava em mim. Não, pegava em mim assim, com o braço. Até uma vez eu fui com uma folha de tudo na cabeça, que era que ela não conhecia, mas ela pegou ninguém, pôs-me lá atrás. O que é que eu fiquei a minha mãe? Minha mãe ia falar, passou para a frente. Minha mãe nem podia sair da escola, já estava aí lá atrás. Sempre que eu tinha de cubo na cabeça, que era para ninguém conhecer. Minha querida, como eu fui bem diferente, mas tempo de escola. Eu até tive uma senhora professora, muito boa para mim. Ela punha na frente, ao pé do quadro, porque eu tinha muita visão. Aí eu fui bem. Muito boa para mim, só que não era do recreio. Eu era uma máquina, com duas meninas que estavam lá. Fazia uma vida negra. Chamavam-me cachadocas, davam muito rosto. Eu já não brincava, era assim, nada da senhora. Na idade dos 12 anos, o meu pai mandava no campo, escolinha, uma moto, era aquilo que eles precisavam, a gente tinha que ir. E tinha seguido de manhã cedo. Ora, a gente ia, quando era 9 horas, tinha-se de estar na escola. E eu chegava para a vista de troça, às vezes conhece, a minha aprender com as pedras, e os caminhos são muito com ela. E é terrível de descer. E eu clamava, tinha dores nos joelhos. Eu gritava a minha mãe, dizia, João, vou lá saber buscar uma olhar pequena. E o pai dizia assim, não vaias, que ela já tem vício, não vaias. Mas sabes o que é uma mãe? Uma mãe está sempre para ora, assim que vinha a minha mãe buscar uma mãe, eu ia até para a escola. Vinha alvada, lavava os pés e vinha para a escola. Nas minhas queridas, nunca se mente. Nunca se mente. Porque por mentir, minha querida, parece que tem um pastilho. A lei não está para sem língua.
esteve no Natal, tinha bastante lenha para amassar, e ia para a serra cortar monturos de antraças. E eu depois fazia um muito grande para a gente acatar 3, 4 barulhos por dois. Não doía que era para ir para a lenha, e eu deitei na cama e era assim doente. E cheguei e estava eu me foram todos para a lenha e eu em casa não ia fazer lenhosa. E eu depois, chegou-se a hora do almoço, minha mãe foi-me chamar que eu estava na cama, toda emornhada, da algimista aqui de hoje. A minha mãe vai me chamar para eu ir almoçar. Eu disse, mãe, eu também tenho o almoço. E a minha mãe disse, eu umas batatinhas, uma bolinha de batalhão. E eu disse, mãe, mas eu estou tão doente, eu não posso comer nada. A minha mãe vai ao galinheiro, mata-me uma galinha. Minha escrita, não tem que não havia carne, só não banana. E eu vou contar a minha, até mais pequena. Quando eu era pequena, eu tinha de ir levar o almoço ao meu pai para lá do Caniçal. Mas ao chegar ao túnel, eu tinha furado do Caniçal. Eu tinha que passar aos dias. E eu esperava que alguém chegasse para vir passar por essa pessoa. E aí já demorava mais tempo. Só que depois eu vinha para casa, tinha de lavar os pés, tinha de vestir o vestido e ir para a escola. Quando eu chegava à escola, já via que as meninas tinham entrado. Aí imagina-se, eu ficava a tremer, que já a professora ia brigar, batia à porta, vinha uma colega a abrir a porta. E a professora disse, esta hora que se vem, eu disse, se a professora eu fui levar o almoço ao meu pai, e estou a chegar, ela disse, anda cá. E ela mandava uma colega minha, as meninas buscaram ortigas ao lado, que havia muitas ortigas, e me dava nas pernas. E como foi-me, que até me dói ainda. E eu fiquei sem gostar de ir à escola. E eu passei a não gostar de ir à escola. Mas depois que me reformei, eu pensei, eu tenho que concretizar o meu sonho. Eu vou para a escola. Muito boa. Foi para a escola, foi a melhor coisa que fez. Cada dia que eu vou, eu renovo. E a da escola? E depois, quando cheguei à escola, eu fiz estou lendo as minhas histórias. Eu vou contar as minhas histórias. E eu vou ler a primeira história, que é aos meus filhos quero mostrar, aos meus netos quero dizer, não quero estar. Isto é sabe é assim, mas aos meus filhos quero mostrar e aos meus netos quero dizer, nunca é tarde para aprender quando tudo se quer saber. Foi com muita gosto e alegria, também os que sabem que as minhas já assistiram. Foi com muito gosto e alegria que esta escola engrandece. Melhorei a letra e a escrita com cultura e sabedoria que tem. E eu dava muitos erros, muitos erros. A irmã diz o que é que faz. A irmã faz o funeral da tabuada. Até me dá os calores. Era pequenina, andava descalça. Para a minha escola, toda a gente ia para a escola descalça. Não era de sapato. Não havia sapatos. E a professora, o que é que faz? Põe um caderno assim, pendurado ao pescoço, como é óculos, e o caderno está a tesoura do meu trabalho. E o caderno era só arriscada primeiro, só e a gente sai da escola e ia para a padaria do Tijuário, para se estar a padaria do Tijuário, e a gente vai atrás do descalço, que é na minha assim, a professora não pensava que a gente estava descalço. Cheguei à padaria do Tijuário, o Tijuário pega-me os cabelos claros. Eu era linda, tinha um cabelo loiro. E o Tijuário pega-me os cabelos e disse assim, minha linda, tu és tão bonita, tens os cabelos lindos. Olha, tu tens muitos erros, mas tu vais estudar e não vais dar mais erros. E é verdade que eu agora, a única volta à escola novamente, e a única dúvida que ninguém tem é entre o S e o C, e o L e o O.
professora Santos. Quando era pequena, eu chegava a casa toda negra e minha mãe dizia, e é bem feito, a professora tem razão, que é para aprender. Ontem a minha mãe ficou ao funchal, a minha irmã cuidava da gente. E eu estava toda negra e não podia mexer nem o braço nem nada, e ela foi à escola e ela abriu os olhos. E lá Elas eram bem beatas. Eu depois de furar a professora ao sair da escola, eu levei a minha irmã e eu mostrei nos braços. Eu disse, isto é coisa que se passa. Ela disse, ainda ficou. Está bom? Pega-me o rabinho de cavalo dela. E passamos a brincadeira com a algodinha, meto pela cabeça de salvar. Eu disse assim, tirei, disse assim, diz ou não diz, não fazes mal, nem a ela, nem a ti, não digo. O segundo bem. O segundo bem. Eu disse, então, diz ou não dizes? Não faço mais. Fizeste todo, senão ia ter tanto stop-top. Depois, minha mãe chegou de funchal lá, à tarde, e disse assim, disseram o grupamento, ao final, foste bater na professora, disse, não bates. Se eu dei um banho de cabeça, de tabuada. E fui fazer o que você, como mãe, não fez para os seus filhos. Eu fui fazer para a minha irmã. Eu também me lembro de uma. Eu me lembro que naquele tempo a gente ia levar o leite à máquina e a minha mãe mandava. E eu era miúda e minha mãe comprou uma caçarolinha assim, destas assim, mas era toda cheirenta, toda aquela nova. Claro. E ela disse, vai encher de leite, e ela disse à minha mãe. A minha mãe disse-me a mim, olha, leva a caçarolinha direitinha, para não esmegalhar. Vai eu com a caçarolinha cheia de leite, pelo caminho, e dou um grande trambolhão. A caçarola, o caminho era difícil, a caçarola bate numa pedra, abriu, e derramou o leite, veio ele tudo atrás, porque a caçarolinha toda aberta, chega ao pé da minha mãe. A minha disse assim a minha mãe, olha, a caçarola está a rir para si. A minha mãe disse assim, olha, está ela a rir para mim e o leite está derramado. Tinha recebido 25 patacas, no maço de bordado que tinha feito, no maço de sacos. A nota era 20 de esquerda, 20 patacas que era de Santo António. Era de Santo Esquerda. Minha mãe! Meu pai estava no hospital, minha mãe estava precisando do dinheiro para ir buscar. Minha mãe disse, Agostinho, cadê o dinheiro? Nem, terminei que tirou o que estava nas galas para a só tem depois. Rapaz, não vai uma malha, mas foi uma malha daquela. Aí eu profundo e disse, nem, fui eu que tirei, porque levar uma malha inocente. É meio questão. Eu estou meio a usar para o Vou contar a minha história. Com 7 anos e fui para a escola. E a escola falava, a senhora professora, e fui a perguntar, tinha muitos filhos, ao falar, olha, a senhora professora, tive que pena, dá-me uma saca meio. Essa professora era Sandra. Veio a enxar o pão, veio a enxar o pão. Ora, vinha toda contente, que ia trazer um pão, que ela dava um pão, veio trazer para casa e eu pagava um destino a minhas irmãs, fui 14 filhos. Por era muitos filhos. Olha, por falar então, a minha mãe de manhã mandou-me à venda comprar um pão assim grande. E eu vinha pelo caminho, que aquele pão a cheirar e cheia de fome. E o que fiz? Tirei a minha por aqui e fui tirando o miúdo. Enquanto a minha mão coube, fui tirando, só ficou a cúdia, por costas. Da minha mãe não percebi. Mas eu cheguei a casa, a minha mãe foi pegar no pão, olha que baixou. Ela disse, isto parece a cascos, mas por é. E eu, toda mãezona, já que saciada da minha fome. Minha mãe disse, tu dizes que não tem miúdo à sua peste, mas tu miúdo com o paninho, só trouxeste o casco. Mãe, e lá fujou e antes que ela brigasse comigo. Mas eu, uma noite, não perdoia. Ela mandou-me à venda. Olha, onde é que está fazendo milho? Vai à venda de João de Ramos. Pega a garrafinha, traz um cilindro de azeite e traz um bacalhau que é para a mãe escaldar e para se comer com molho. Ora, eu também ia com fome, peguei no rabinho do bacalhau, fui cascando o bacalhau, fui comendo, já cheguei à casa. Capela e o pão. Ora, minha mãe foi buscar o bacalhau. Vocês têm amigas, já me comi o bacalhau com o paninho. Mas que desgraça, mas que isto não me faz as coisas certas. Pega no rabo do bacalhau.
não foi rapar o tabuleiro para os mais pequenos fazer um brindeirinho para cada um. Acontece que tenho uma neta e já não tive para mim o brindeiro. Ela pega no brindeiro, disse a mim, vai à casa do teu irmão, leva o pão e o brindeiro para a menina. Pouco a mim pensei, fome tenho eu, como eu o brindeiro. Que bem. Olha, pensei que o meu irmão ia acusar a minha mãe que ainda tinha levado o brindeiro. Mas eu não disse nada. E por aí, assim, Não era mesmo não havia terra. O capoeira era pouca. E tínhamos quase que era sempre açúcar. Mas eu não gostava muito de açúcar que a minha mãe fazia. Mas no terço tínhamos que rezar. E era de joelhos. Ajoelhava-se com pouca comida no estômago, que sabem que a comida era pouca, era com fornicação. E eles dava cansados do dia, dava-se o diabo, que era o sono que chegava. Quando era o diabo, quando era o esquerdo. E era assim. Não havia médicos e o que havia era e não era para a gente. Havia muitas crianças e morriam muitas crianças. Mas aí minhas crianças, eu dava tempo. Quando morria uma criança, vocês sabem o que foi? Homem, uma família Cristo. Era porque davam a seguir do funeral, o pai, a mãe, eram os padrinhos, levavam a gente e davam um quarto de pão, molhado no banho e assim, era isso que a gente Eu gostava muito de ir a um funeral, eu até chorava a pedir a minha mãe para ir. Quando eu chegava à Mariazinha, ela partia aquilo pão grande em quatro, uma colherinha de açúcar, um bocadinho de vinho, e aquilo rodava muito, tinha bem molhadinho que era. Eu vou contar agora, mas quando era pequena, a gente ensinava para chegar um fiado de santo, que as pessoas diziam que era um fiado santo, e o molho. E as partes deitarem, eu e as minhas amigas. E fazia-se, toda a gente ia buscar pedras, e fazia-se as nossas casinhas, comia-se pedras, sobre pedras. Era mesmo para a nossa altura. Depois era a nossa brincadeira nesses dias. Depois a gente punha aquelas caneiras e abundância, sabe o que é abundância? Era tudo coberto de abundância. E a porta de cada casa era umas sacas que a gente podia chamar assim. E então nessas sacas era para fazer a casa. E visitava-se a casa do morto e era assim, pequeninos. Ali eu dizia que ela dizia assim, a minha casa está linda, linda. Vocês estão a ver as nossas brincadeiras? Era brincadeira só obras. Eu já me estava nada. Eu hoje as crianças não sabem brincar. Eu não faço Eu me casei, também comprei uma televisão, mas o meu marido não estava satisfeito. Fui comprar um restaurante em azul para pôr a frente da televisão. Em 67 tinha uma menina no mês de abril. Eu fui à Câmara de Estado. Cheguei à Câmara de Estado, cheguei à Câmara de Estado e disse: bom, senhor Fernando, que tu és? Um chapéu preto na cabeça, um roupa de sol, um jaco vermelha. Eu disse: Fernando, venha assustar a minha menina. Quando ela nasceu, eu conheço uma espécie de declaração para dar a sua mão. Eu disse: é tudo de abril. Ele disse: está lá. Eu disse: então, eu agora mais em Noé, e o livro do Resto, eu vou mandar para o vizinho, eu sei que não tenho tempo de fazer agora. Eu disse: está lá. Uns dias depois, uma vizinha minha chama e disse: mas senhora Dona Teresa, tenho aqui o Resto da sua menina. Ela nasceu dois e o livro do Resto estava assim. Eu venho lá, vou lá e digo com ele, disse: não, que tu és? Eu disse: Fernando, o senhor Fernando que é nosso legado do nascimento da minha menina, e ela nasceu dois, o senhor Fernando. Eu disse: mas sua bandida. Eu disse: há quem tenha filhos com 4 ou 5 anos por aí,
E não fazem problemas, não vos importa, mas aqui fazem gostando. Se sai daqui para fora, se não já fomos com fama de um. E eu sabia, E eu olhei para trás e eu tinha mais galera. Mais tarde eu disse aos meus filhos, contei a história, que eles estão franceses, não sabia da história, eu disse-lhe eu que fizeste bem, se com o emprego das avós, se não dar futuro. E não, eu tinha que precisar de fogas, estava as cabeças já grandes, com fogas, dizia ela. Eu não estou com fogas, dizia meu irmão assim, que tem fogas. E eu agora vou vigiar em fogas, eu vou apanhar o copo de fogas. Quando eu vou pé entre pé, quando ele chegou, deita a cabeça, vê o meu irmão que está no Brasil sentado, é como era de fogas. Vale a pena não vai, pega, bate-me em cima da cabeça. Não se dá para fazer isso com a minha avó. Avó, eu apanhei o bote de fogas. Chegou o outro, tudo em campo de fogas. Seu Adão, mataste tu a irmã. Eu apanhei o bote de fogas. A gente ainda se lembra destas nossas brincadeiras e felicidade. E éramos felizes. Mas sabem o que é melhor destas conversas? Quando eu estou sozinha, eu lembro-me de tudo. São boas recordações. Ai, mais sabem, minhas amigas, estas nossas vivências são um exemplo dos tempos de antigamente. Meninas, vocês hoje têm uma vida muito diferente da nossa. Velhinhas, com reumas, mas com grande experiência. Agradecer à professora Sandra pelo convite muito interessante, dar os parabéns aos alunos do ensino frente, dizer que fazem muito bem em estudar. Isto é uma prova de que não há idade para estudar, podemos estudar além da nossa idade. É um exemplo para vocês das dificuldades que os vossos avós passaram quando eram pequeninos, não era como hoje em dia. Vocês hoje em dia têm tudo e muitas vezes não valorizam aquilo que têm. Isto é um exemplo de ter vida.